Sermão do Monte, capítulo 23, parte 4. A mortificação do pecado. Se você está interessado por esse assunto, então deveria procurar ler o livro de autoria daquele notável puritano, Dr. John Owen, The Mortification of Sin, a mortificação do pecado. Ora, o que significa mortificação? Duas coisas são as opiniões a respeito. Há um falso conceito de mortificação que diz que devemos decepar literalmente nosso olho e mão e jogá-los fora. Esse é o ponto de vista que reputa o pecado como algo que reside na nossa estrutura física e que, por isso mesmo, bata o corpo físico com extrema severidade. Nos primeiros dias de cristianismo, houve muitos que deceparam literalmente as suas mãos, pensando assim obedecer às injunções do Sermão do Monte. Interpretavam as palavras do nosso Senhor precisamente como certas outras pessoas, acerca de quem trataremos mais adiante, as quais aceitam o ensino sobre o voltar à outra face de maneira literal e destituída de bom senso. Esses tais dizem: é assim que a palavra de Deus recomenda. Aí está o mandamento e precisamos ser-lhe obedientes. No entanto, resta-lhes ainda assim a mão esquerda e o olho esquerdo, e eles continuam pecando da mesma forma que antes. Por igual modo, dentro dessa categoria cabe a noção de que o celibato é essencial à santidade, à santificação. Porém, qualquer ensino que nos obrigue a viver uma vida desnatural não corresponde à santidade retratada no Novo Testamento. Argumentar assim é defender o ponto de vista negativo da mortificação, é ter a respeito uma opinião equivocada. Qual é o verdadeiro ponto de vista no tocante à mortificação? Isso pode ser visto em vários trechos do Novo Testamento. Tomemos, por exemplo, o trecho de Romanos 8, versículo 13, onde Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E, em 1 Coríntios 9, versículo 27, ele exprime a questão nesses termos: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que queria dizer o apóstolo? Bem, o que as autoridades nos informam é o seguinte: Paulo espanca o seu corpo, esmurra-o até ficar coberto de manchas roxas, a fim de subjugá-lo. Isso é a mortificação do corpo. Em Romanos, capítulo 13, versículo 14, diz Paulo: nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ora, essas são as coisas que devemos fazer, ao invés de dizer: deixe as coisas correrem à vontade e dê espaço para Deus, ou então receba essa maravilhosa experiência e então nada mais você precisará fazer. Porém, somos ensinados: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Esse é o ensino apostólico. Mortifiquemos por meio do Espírito Santo os feitos do corpo. Que o corpo seja mantido em sujeição. E nosso Senhor diz: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Esse é o mesmo princípio que reaparece por toda parte. Há certas coisas que precisamos fazer. O que significa isso? Uma vez mais, meramente havemos de fornecer-lhe algumas indicações sobre os princípios básicos.
Em primeiro lugar, nunca devemos nutrir a carne. Diz Paulo nessa conjuntura: e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Em cada um de nós existe uma chama. Jamais deveríamos aproximar dela algum combustível, porque, se assim fizermos, irromperá um incêndio, e isso provocará graves dificuldades. Não devemos alimentar essa chama, o que, quando interpretado, significa que, entre outras coisas, nunca devemos ler qualquer coisa que saibamos ser-nos prejudicial. Aludi um pouco antes a esse ponto, e agora reitero, pois essas questões são eminentemente práticas. Não devemos ler aquelas notícias que sejam sugestivas e insinuantes e que reconhecemos serem prejudiciais. Não olhemos essas coisas. Pelo contrário, arranquemos o olho direito. Aquelas coisas não têm qualquer serventia para quem quer que seja. Infelizmente, acham-se no papel ou são divulgadas para satisfazer as preferências do público. A maioria esmagadora das pessoas aprecia coisas dessa natureza, o que também acontece comigo e com você. Pois bem, não devemos ler essas coisas. Antes, arranquemos nosso próprio olho direito. Outro tanto se dá no caso de livros, especialmente romances, programas de rádio, televisão e até no caso de cinema. Precisamos descer até esses detalhes. Geralmente essas coisas são fontes de tentação, e quando a ela dedicamos tempo e atenção, estamos provendo para a satisfação da carne. Estamos acrescentando combustível à chama. Estamos alimentando aquelas coisas que sabemos serem erradas. Não devemos tolerar coisas assim. Algumas pessoas, entretanto, objetam. Contudo, isso faz parte de uma educação geral. Alguns desses livros foram escritos por autores admiráveis, e se eu desconhecer essas ideias, serei considerado um ignorante. A resposta do nosso Senhor a essa objeção é que, por amor ao bem-estar da alma, é preferível sermos ignorantes sobre essas coisas, se é que sabemos que elas nos são prejudiciais. Seja o que for, por mais valioso que pareça, precisa ser santificado dessa maneira. Também está em foco o fato que devemos evitar aquilo que as Escrituras chamam de palavras vãs e de chocarrices. Ver Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. Histórias e piadas que achamos espirituosas, mas que são insinuantes e poluentes. Geralmente esse tipo de comentários deriva-se de homens muito inteligentes, comentários dotados de grande sutileza, capacidade de observação e perspicácia. O homem natural admira muito todas essas tiradas. Entretanto, deixa um gosto rançoso na boca. Portanto, rejeite esse tipo de conversa. Diga que não quer participar de tais conversas e nem está interessado nelas. Talvez você chegue a ofender algumas pessoas ao assim reagir. Pois bem, que elas se sintam ofendidas, se essa é a sua mentalidade e moralidade. Afirmo que convém ofendermos essas pessoas em troca do bem-estar de nossas próprias almas. Vemos, uma vez mais, que precisamos ter cuidado acerca das pessoas a quem escolhemos por companheiras.